Existe uma forma de entrar em qualquer período da sua vida que multiplica tudo o que você faz durante ele. Uma forma que a maioria das pessoas nunca experimenta simplesmente porque nunca parou para entender como o tempo funciona como unidade de construção. Como cada bloco de dias pode ser tratado não como uma sequência de momentos isolados que acontecem um depois do outro, mas como uma unidade inteira de criação que tem começo, meio e fim deliberados. E que quando essa unidade é tratada com intenção, com revisão e com planejamento, o que ela produz é radicalmente diferente do que produz quando é simplesmente vivida sem direção. Napoleon Hill estudou os padrões de tempo das pessoas mais realizadas que pesquisou e descobriu algo que vai contra o senso comum sobre produtividade e sobre como os resultados extraordinários são criados. A maioria das pessoas trata o tempo como uma sequência de dias independentes. Cada dia começa do zero. Cada dia é uma unidade isolada que não se conecta deliberadamente com as demais, e essa forma de tratar o tempo cria uma inconsistência que fragmenta o esforço e reduz drasticamente o que cada período pode produzir. Mas as pessoas que chegavam a realizações significativas tratavam o tempo de forma completamente diferente. Viam blocos de dias, não dias isolados, como a unidade básica de construção. Começavam cada bloco com uma intenção clara sobre o que queriam criar naquele período específico. Distribuíam o esforço de forma que cada dia contribuísse para o bloco como um todo. E terminavam cada bloco com uma revisão honesta do que foi construído, que então orientava como o próximo seria planejado e vivido. Essa abordagem, multiplicada ao longo de semanas, meses e anos, criava uma diferença de resultado que era simplesmente incomparável com a abordagem de dias isolados. Não porque as pessoas trabalhavam mais horas, porque cada hora estava orientada de forma mais inteligente, mais consistente e mais alinhada com o objetivo maior. Esta manhã é o começo de um novo bloco de construção na sua vida, e o que você vai receber agora vai transformar a forma como você entra nesse período, como você vive cada dia dele, e o que vai colher quando ele terminar. Antes de continuar, faça o seu primeiro ato de intenção desta manhã. Escreva nos comentários: esta manhã muda meu próximo ciclo inteiro, não como uma expectativa passiva, como a declaração ativa de alguém que vai usar o que aprender agora para orientar os próximos dias com uma clareza e uma intenção que os períodos anteriores talvez não tenham tido. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa construção acontece uma manhã de cada vez. Agora respire fundo. Encha os pulmões completamente. Segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez. Inspire. Segure e solte. Sinta a mente se abrir para o período que está chegando. Sinta o estado correto se instalando antes que qualquer demanda do dia chegue. Você está no estado ideal para o que vem a seguir. Hill ensinava que os momentos de transição têm um valor estratégico que a maioria das pessoas desperdiça completamente. São os pontos entre o que passou e o que vai chegar. E como todo ponto de transição, tem um poder de influência sobre o que vem depois que os momentos do meio não têm. Pense em como um arquiteto trabalha. Antes de erguer qualquer parede, ele passa tempo significativo no projeto, definindo o que vai ser construído, como cada elemento se relaciona com os demais, quais são as prioridades, quais são os riscos que precisam ser considerados. E esse tempo no projeto, que de fora parece improdutivo porque nenhuma parede está sendo erguida, determina a qualidade de cada parede que será erguida depois. Os momentos de transição são os momentos do projeto. Os momentos em que você para, olha para o período com perspectiva, define o que quer construir, planeja como vai construir e prepara o estado interno com que vai começar. E os períodos que têm esse projeto são períodos de construção direcionada. Os que não têm são períodos de reação às demandas do dia que chega, sem direção deliberada e sem a consistência que cria resultados significativos. Jeremias 29, versículo 11 diz: Porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança.
Os planos existem antes da construção. O futuro e a esperança são os resultados dos planos. E os momentos de transição são os momentos em que você se alinha com os planos que Deus tem para você e faz os seus planos correspondentes para o período que chega. Pense agora, como você normalmente entra nos novos períodos da sua vida, com um plano claro sobre o que quer criar ou com a sensação de que vai ver o que acontece, com intenção deliberada sobre onde vai concentrar a energia ou com a reatividade de quem responde ao que chega? A resposta a essa pergunta revela em que nível a abordagem intencional já está presente na sua vida e o que precisa mudar para que os próximos períodos produzam mais do que os anteriores. Hill identificou 5 elementos que todo período extraordinário tem em comum. Não são 5 atividades que você adiciona ao já cheio cronograma. São 5 orientações que mudam como cada atividade existente é escolhida, priorizada e executada. E quando esses 5 elementos estão presentes, o período não apenas produz mais. Produz com muito menos desperdício de energia, com muito mais clareza sobre o que importa e com uma satisfação ao final que raramente existe nos períodos vividos sem eles. O primeiro elemento é a intenção clara para o período. Uma declaração específica sobre o que este bloco de tempo vai criar. Não uma lista de tarefas, uma intenção maior que orienta a escolha de quais tarefas merecem espaço e quais podem esperar ou ser delegadas ou eliminadas. A intenção do período responde à pergunta: se eu olhar para trás quando este ciclo terminar e ele tiver sido extraordinário, o que terá acontecido? Quais resultados estarão presentes que hoje ainda não estão? Quais conversas terão acontecido? Quais decisões terão sido tomadas? Quais sementes terão sido plantadas? A resposta a essa pergunta é a intenção do período. E quando a intenção é clara, cada dia tem um norte que orienta as escolhas de forma muito mais eficaz do que qualquer lista de afazeres poderia fazer. Hill observou que as pessoas com intenção clara tomavam decisões mais rápidas ao longo do tempo, porque tinham um filtro automático para avaliar cada demanda, cada oportunidade e cada pedido. A pergunta que esse filtro fazia era simples: isso contribui para a intenção deste período? Se sim, prioridade. Se não, avaliação criteriosa de quanto espaço merece. Diga agora: neste período eu crio com intenção clara e tudo que faço está alinhado com o que mais importa. Mais uma vez, neste período eu crio com intenção clara e tudo que faço está alinhado com o que mais importa. De novo, neste período eu crio com intenção clara e tudo que faço está alinhado com o que mais importa. O segundo elemento é a identificação das 3 vitórias do período. Hill usava o conceito de vitórias prioritárias para ajudar as pessoas que estudava a distinguir entre o que era urgente e o que era importante. E descobriu que a maioria dos períodos tinha dezenas de coisas urgentes, mas apenas 2 ou 3 coisas que, se realizadas com excelência, produziriam a maior parte do valor. Essas 2 ou 3 coisas eram o que ele chamava de vitórias prioritárias. Os resultados que, se alcançados, fariam o período valer, independentemente de quanto mais fosse feito ou deixado de fazer. E o hábito de identificar essas vitórias no começo de cada ciclo e de protegê-las das urgências que, inevitavelmente, tentariam ocupar o espaço delas, era o que separava os períodos que avançavam significativamente dos que apenas permaneciam ocupados. A identificação das 3 vitórias do período funciona como uma âncora. Quando as urgências chegam, e elas sempre chegam, você tem um critério claro para avaliar se a urgência merece deslocar uma das vitórias prioritárias, ou se pode ser gerenciada de forma que as vitórias sejam protegidas. E essa clareza de critério elimina a maior parte do estresse de decisão que períodos sem âncoras criam. Quais são as suas 3 vitórias para este próximo ciclo? Não as tarefas mais urgentes, as realizações que, ao final deste período, farão você sentir que o tempo realmente valeu. Essas 3 são as prioridades que esta manhã vai ajudar a proteger. O terceiro elemento é o estado mental de abertura e possibilidade. Hill documentou que as pessoas que chegavam ao final de cada período com a sensação de que havia avançado no que importava, invariavelmente
começavam novos ciclos em um estado mental de abertura, de possibilidade e de expectativa ativa de que boas coisas estavam a caminho. Esse estado não é ingenuidade sobre os desafios que o período vai apresentar. É a escolha deliberada de começar a partir da frequência de possibilidade, em vez da frequência de ansiedade, de sobrecarga ou de resignação com o que vai chegar. E os momentos de transição são os momentos em que esse estado pode ser construído com mais calma e deliberação, porque a pressão das demandas imediatas é menor, o espaço para reflexão é maior, e o tempo disponível para instalar o estado correto é suficiente para que a instalação seja profunda o bastante para persistir nos momentos de maior pressão que virão nos dias seguintes. Aqui quero fazer uma pausa. Se essa mensagem está ressoando com algo que você precisava ouvir para entrar no próximo ciclo de forma diferente, curta esse vídeo agora. É o reconhecimento de que o que você está aprendendo tem valor real para o período que está chegando. E esse reconhecimento expresso em ação é em si uma prática do estado que queremos instalar. A ação alinhada com o que valoriza, antes que o estado esteja perfeito. Curta e continue. O quarto elemento é a revisão honesta do período anterior. Hill ensinava que o aprendizado mais poderoso que qualquer pessoa pode ter não vem de livros, de cursos ou de mentores. Vem da própria experiência, quando essa experiência é processada com honestidade e com as perguntas certas. A revisão do período anterior, feita antes de entrar no próximo, cria esse processamento. As perguntas que Hill recomendava eram simples, mas cirúrgicas. O que funcionou neste período e por quê? O que não funcionou e o que posso aprender disso? Onde eu agi de forma alinhada com meus valores e objetivos? Onde fui desalinhado? O que vou fazer diferente no próximo ciclo a partir do que aprendi neste? Essas perguntas, respondidas com honestidade e sem autopunição, criam um ciclo de aprendizado que é extraordinariamente eficaz. Porque cada período que passa, seja bom ou difícil, contém lições específicas sobre o que funciona para você, na sua situação, com os seus recursos em direção ao seu objetivo. E extrair essas lições deliberadamente é o que torna cada período uma aula que aprimora o seguinte. Sem essa revisão, os períodos difíceis são apenas períodos difíceis. Com ela, os períodos difíceis são os que ensinam mais. E o que ensinam é usado para construir períodos que produzem mais. O quinto elemento é a intenção de contribuição para outros ao longo do período. Hill identificou algo que parece contraditório, mas que seus dados confirmavam repetidamente. Os períodos em que as pessoas deliberadamente planejavam formas de criar valor para outros, de contribuir, de ajudar, de servir com generosidade genuína, eram invariavelmente os períodos em que mais recebiam. Não como resultado direto da generosidade, como uma transação cósmica, mas como consequência do estado que a intenção de contribuição criava. Quando você começa um novo ciclo perguntando como posso criar valor para outros neste período, você está colocando sua mente em modo de criação ativa e de abertura para as oportunidades de criar esse valor. E essa orientação muda sutilmente como você percebe as situações que encontra, como se relaciona com as pessoas que cruza e quais oportunidades reconhece. Aqui quero pausar. O que você está aprendendo sobre como construir períodos extraordinários é exatamente o tipo de conteúdo estruturado que a Bíblia da Mente Milionária aprofunda num sistema completo de desenvolvimento. Se você quer esse suporte de forma progressiva e acompanhada, o link está fixado nos comentários. Lucas 6, versículo 38 confirma: Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. O ciclo que começa com intenção de contribuição cria um campo de reciprocidade que opera com uma consistência que Hill considerava uma das leis mais confiáveis que havia documentado. Agora vamos falar sobre como esses 5 elementos se traduzem em práticas concretas. O sistema que Hill recomendaria para transformar qualquer momento de transição no investimento mais rentável do período que se segue. A primeira prática é a revisão de 10 minutos do ciclo que passou. Você pega um papel ou abre um documento e responde brevemente às 5 perguntas que discutimos,
Não uma análise exaustiva. Uma revisão honesta e rápida que captura as lições principais antes que o novo ciclo as sobreponha. A segunda prática é a declaração de intenção do período em uma frase. Uma frase que captura o que este ciclo vai criar. Não uma lista. Uma declaração que pode ser lida toda manhã como orientador do período. Por exemplo, neste ciclo, eu avanço significativamente no meu projeto mais importante e fortaleço os relacionamentos que mais importam. A terceira prática é a identificação das 3 vitórias prioritárias. Os 3 resultados específicos que, se alcançados, farão este ciclo ter valido. Não 10 resultados. 3. E ao lado de cada vitória, a ação mais importante que vai garantir que ela aconteça. A quarta prática é a visualização de como o período vai ser ao final. Você fecha os olhos por 3 minutos e vê o momento em que este ciclo termina. Você está olhando para trás para o que passou. O que você vê? As 3 vitórias realizadas, o estado mental com que atravessou cada dia, as contribuições que fez, as oportunidades que aproveitou, a versão de você que existe ao final deste período bem vivido. Essa visualização não é fantasia. É a instalação antecipada no subconsciente da imagem do que o período pode ser, o que começa a orientar os comportamentos na direção dessa imagem antes mesmo que o primeiro dia comece. A quinta prática é a declaração de estado para o período, uma afirmação sobre o estado mental com que você vai entrar em cada situação. Por exemplo, neste período, eu entro em cada situação com clareza, presença e a convicção de que tenho o que é preciso para criar valor. Essa declaração, repetida toda manhã ao longo do ciclo, vai funcionando como uma âncora que reconecta com o estado correto quando as pressões do dia tentam levar para um estado diferente. Agora as afirmações finais desta manhã. Repita cada uma com a consciência de que você está preparando o período que começa. Esta manhã muda meu próximo ciclo inteiro porque estou plantando as sementes certas antes que ele comece. Repita. Esta manhã muda meu próximo ciclo inteiro porque estou plantando as sementes certas antes que ele comece. Eu entro neste período com intenção clara, vitórias prioritárias definidas e estado de possibilidade instalado. Repita. Eu entro neste período com intenção clara, vitórias prioritárias definidas e estado de possibilidade instalado. Eu aprendo do ciclo que passou e uso esse aprendizado para construir o que chega com mais sabedoria. Repita. Eu aprendo do ciclo que passou e uso esse aprendizado para construir o que chega com mais sabedoria. Eu contribuo para outros ao longo deste período e o que dou retorna multiplicado. Repita. Eu contribuo para outros ao longo deste período e o que dou retorna multiplicado. Eu começo meu dia vencendo porque esta manhã está mudando o meu próximo ciclo inteiro. Repita com tudo. Eu começo meu dia vencendo porque esta manhã está mudando o meu próximo ciclo inteiro. Sinta cada afirmação preparando o período que está chegando. Sinta as sementes sendo plantadas no solo correto, do estado interno correto. Napoleon Hill resumiu o poder da abordagem intencional de cada novo ciclo numa observação que vai ficar com você muito além desta manhã. Ele dizia que a diferença entre uma vida ordinária e uma vida extraordinária raramente é criada em momentos extraordinários. É criada na qualidade consistente dos momentos ordinários, e a qualidade dos momentos ordinários é determinada pela qualidade do planejamento e do estado mental com que cada novo período começa. Você está criando essa qualidade agora, nesta manhã, antes que o ciclo comece, com as 5 práticas que vão orientar cada dia que se segue, com uma clareza e uma intenção que a maioria das pessoas nunca experimenta porque nunca para criar. E o período que se segue a esta manhã vai ser diferente. Não porque as circunstâncias serão diferentes, porque você entrou nele diferente, com o estado certo, com a intenção certa, com as prioridades certas, com a revisão do que ficou para trás feita com honestidade e o plano do que vem à frente feito com clareza. E se você quer esse processo estruturado num sistema completo que te acompanha dia após dia, a Bíblia da Mente Milionária está esperando por você. O link está fixado nos comentários.
Escreva nos comentários: esta manhã muda meu próximo ciclo inteiro. Esse decreto abre e fecha essa mensagem. É a declaração do arquiteto do período que começa, de quem entendeu que os ciclos extraordinários começam nas manhãs investidas com intenção. Curta esse vídeo se os 5 elementos do período extraordinário mudaram como você vai entrar no próximo ciclo. Compartilhe com alguém que termina seus períodos com a sensação de que o tempo passou, mas nada avançou, porque pode ser que o problema não esteja nos dias, mas em como cada novo ciclo começa. E se inscreva no canal porque amanhã cedo tem mais uma manhã de construção esperando por você. Esta manhã foi esse investimento, e o retorno começa agora. Esta manhã foi esse investimento, e o retorno começa agora. Mas antes de encerrar, Hill deixou uma observação sobre momentos de transição e resultados que vai mudar como você pensa sobre cada novo começo que a vida oferece. Ele dizia que os momentos de transição são os mais subestimados de toda a jornada. A maioria das pessoas os atravessa rapidamente, ansiosa para chegar ao próximo período de ação, sem perceber que é exatamente nesses momentos que o próximo período de ação pode ser radicalmente redirecionado. É como um navio que está mudando de rota. Um leve ajuste no leme nos primeiros metros de navegação cria uma diferença enorme de destino após centenas de milhas. O mesmo se aplica aos momentos de transição. Um pequeno ajuste de intenção, de prioridade ou de estado mental antes que o novo período comece cria uma diferença de resultado que ao final do período seria impossível sem esse ajuste inicial. Você fez esse ajuste agora. Esta manhã foi o leme levemente reposicionado, e os próximos dias vão navegar em uma direção ligeiramente diferente da que teriam navegado sem este momento de pausa, reflexão e intenção. Ligeiramente diferente pode não parecer muito, mas multiplicado por cada período bem iniciado ao longo de um ano, a diferença de destino é simplesmente incomparável. Provérbios 16, versículo 9 diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você planeja, Deus dirige. A parceria entre a intencionalidade humana e a orientação divina é o que cria trajetórias que nenhum dos dois, separadamente, poderia criar. Planeje com intenção clara e confie que os passos que Deus dirige vão levar para além do que o seu plano conseguiu imaginar. Continue planejando. Continue abrindo espaço para a direção que transcende o plano. E observe como os períodos que começam com essa parceria produzem resultados que excedem o que qualquer planejamento isolado poderia antecipar. Esta manhã foi o planejamento. Os próximos dias serão os passos dirigidos, e o destino está mais perto do que parece. Boa manhã, e que este novo ciclo que começa seja o melhor que você já viveu. E há uma última prática que Hill recomendava especificamente para qualquer momento de transição que vai potencializar tudo o que foi discutido. Ele chamava de carta para o futuro. A carta para o futuro é simples. Você pega um papel ou abre o celular e escreve uma carta curta para a versão de você que vai existir ao final deste ciclo. Não uma lista de tarefas. Uma carta, no estilo de quem está escrevendo para alguém que ama e que quer ver bem ao final do período. A carta descreve como o ciclo foi, quais vitórias foram conquistadas, quais desafios foram atravessados com graça, o que foi aprendido, quem foi ajudado, que tipo de pessoa você foi ao longo dos dias e como você se sente ao final de um período que valeu. Essa carta, escrita no presente como se o ciclo já tivesse acontecido da forma que você deseja, é uma das formas mais poderosas de visualização que existem, porque a escrita ativa diferentes circuitos neurais da visualização puramente mental. Ela ancora a imagem de forma mais concreta. Ela cria um comprometimento mais específico com o que está sendo descrito. E ela pode ser relida ao longo dos dias como lembrete do que você está construindo. Hill dizia que o subconsciente não diferencia com clareza entre o que foi escrito no passado e o que aconteceu no passado. Quando você escreve com detalhes emocionais sobre algo que ainda não aconteceu, parte do subconsciente começa a tratá-lo como algo que já faz parte da sua história. E essa percepção
orienta os comportamentos na direção do que foi descrito. Experimente essa prática hoje. Após este vídeo, reserve 10 minutos, pegue um papel e escreva a carta para o futuro. Seja específico, seja emocional. Seja honesto sobre o que este próximo ciclo pode ser se você entrar nele com a intenção e o estado corretos. E então leve essa carta com você. Releia toda manhã antes das afirmações e deixe que ela seja o guia mais específico que você já teve para um período extraordinário. Provérbios 16, versículo 3 diz: Confia ao Senhor as tuas obras e os teus projetos serão estabelecidos. Os projetos que são confiados ao Senhor são os que se estabelecem. A carta para o futuro é um projeto confiado, uma intenção apresentada, um período entregue antes de ser vivido. Escreva a carta, confie o ciclo e observe como ele se estabelece de formas que excedem o que você poderia ter planejado sozinho. Esta manhã mudou o que está por vir. A carta vai garantir que a mudança persista até o último momento deste ciclo. Nos vemos amanhã cedo, com mais uma manhã. Com mais um dia de construção do período extraordinário que você preparou hoje. A colheita está chegando, porque as sementes foram plantadas nesta manhã. Mas antes de encerrar, Hill deixou uma observação sobre momentos de transição e resultados que vai mudar como você pensa sobre cada novo começo que a vida oferece. Ele dizia que os momentos de transição são os mais subestimados de toda a jornada. A maioria das pessoas os atravessa rapidamente, ansiosa para chegar ao próximo período de ação, sem perceber que é exatamente nesses momentos que o próximo período de ação pode ser radicalmente redirecionado. É como um navio que está mudando de rota. Um leve ajuste no leme nos primeiros metros de navegação cria uma diferença enorme de destino após centenas de milhas. O mesmo se aplica aos momentos de transição. Um pequeno ajuste de intenção, de prioridade ou de estado mental antes que o novo período comece, cria uma diferença de resultado que ao final do período seria impossível sem esse ajuste inicial. Você fez esse ajuste agora. Esta manhã foi o leme levemente reposicionado, e os próximos dias vão navegar em uma direção ligeiramente diferente da que teriam navegado sem este momento de pausa, reflexão e intenção. Ligeiramente diferente pode não parecer muito, mas multiplicado por cada período bem iniciado ao longo de um ano, a diferença de destino é simplesmente incomparável. Provérbios 16, versículo 9 diz: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você planeja, Deus dirige. A parceria entre a intencionalidade humana e a orientação divina é o que cria trajetórias que nenhum dos dois separadamente poderia criar. Planeje com intenção clara e confie que os passos que Deus dirige vão levar para além do que o seu plano conseguiu imaginar. Continue planejando. Continue abrindo espaço para a direção que transcende o plano. E observe como os períodos que começam com essa parceria produzem resultados que excedem o que qualquer planejamento isolado poderia antecipar. Esta manhã foi o planejamento. Os próximos dias serão os passos dirigidos. E o destino está mais perto do que parece. Boa manhã. E que este novo ciclo que começa seja o melhor que você já viveu. E há uma última prática que Hill recomendava especificamente para qualquer momento de transição que vai potencializar tudo que foi discutido. Ele chamava de carta para o futuro. A carta para o futuro é simples. Você pega um papel ou abre o celular e escreve uma carta curta para a versão de você que vai existir ao final deste ciclo. Não uma lista de tarefas. Uma carta, no estilo de quem está escrevendo para alguém que ama e que quer ver bem ao final do período. A carta descreve como o ciclo foi, quais vitórias foram conquistadas, quais desafios foram atravessados com graça, o que foi aprendido, quem foi ajudado, que tipo de pessoa você foi ao longo dos dias e como você se sente ao final de um período que valeu. Essa carta, escrita no presente como se o ciclo já tivesse acontecido da forma que você deseja, é uma das formas mais poderosas de visualização que existem, porque a escrita ativa diferentes circuitos neurais da visualização puramente mental. Ela ancora a imagem de forma mais concreta,
Ela cria um comprometimento mais específico com o que está sendo descrito. E ela pode ser relida ao longo dos dias como lembrete do que você está construindo. Hill dizia que o subconsciente não diferencia com clareza entre o que foi escrito no passado e o que aconteceu no passado. Quando você escreve com detalhes emocionais sobre algo que ainda não aconteceu, parte do subconsciente começa a tratá-lo como algo que já faz parte da sua história. E essa percepção orienta os comportamentos na direção do que foi descrito. Experimente essa prática hoje. Após este vídeo, reserve 10 minutos, pegue um papel e escreva a carta para o futuro. Seja específico, seja emocional. Seja honesto sobre o que este próximo ciclo pode ser se você entrar nele com a intenção e o estado corretos. E então leve essa carta com você. Releia toda manhã antes das afirmações e deixe que ela seja o guia mais específico que você já teve para um período extraordinário. Provérbios 16, versículo 3 diz: Confia ao Senhor as tuas obras e os teus projetos serão estabelecidos. Os projetos que são confiados ao Senhor são os que se estabelecem. A carta para o futuro é um projeto confiado, uma intenção apresentada, um período entregue antes de ser vivido. Escreva a carta, confie o ciclo e observe como ele se estabelece de formas que excedem o que você poderia ter planejado sozinho. Esta manhã mudou o que está por vir. A carta vai garantir que a mudança persista até o último momento deste ciclo. Nos vemos amanhã cedo, com mais uma manhã. Com mais um dia de construção do período extraordinário que você preparou hoje. A colheita está chegando, porque as sementes foram plantadas nesta manhã.